Amados irmãos e irmãs, boa noite. Caros irmãos e irmãs, neste momento nós vamos rezar e meditar o sermão da prisão de Jesus. Irmãos e irmãs, ainda ontem brandava de nossos corações as inflamadas aclamações: bendito que vem em nome do Senhor. Pedro e João havia trazido o jumentinho, adornado com um manto de fina púrpura. E o mestre se pôs a caminho da cidade santa. É bem verdade que Jesus ostentou um carro esplendoroso, como o de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Não esteve num trono carregado por escravos, como os faraós do Egito. Não mostra a pompa de famosos generais gregos e romanos. Sua personalidade marcante havia a quantos o tinha sido. Seus gestos de carinho, e amor vieram a todas as mentes. Hosana ao filho de Davi. Hosana no mais alto dos céus. Gritavam as multidões. Que espetáculo! Que glorificação! No entanto, a prisão e a morte de Cristo já estavam tramados por seus cruéis inimigos. Jesus, ainda assim, quis gravar nas páginas da história a maior cena humana, para que dela todos tirassem preciosas lições. A multidão ouviu. Ao vê-lo, se entusiasmou. Ao se entusiasmar, o aclamou. O povo estendia suas próprias vestes no caminho. O entusiasmo era contagiante. Os apóstolos receosos, a princípio também se empolgaram. Imitaram os que saudavam. O querido arrancava as palmeiras, suas palmas, e todas as árvores, seus ramos, o espalhavam pelo caminho. Nunca se vira tanta semelhança. Jamais seria escrito nas crônicas futuras do triunfo tamanho. Caríssimos irmãos e irmãs, de Caifás conduziram Jesus ao pretório, na precariedade das vitórias, das glórias, das honras humanas, que triunfante a entrada de Jesus na cidade santa quer nos mostrar: não nos enganemos, queridos irmãos e irmãs, aqueles que hoje
o levaram ao suplício da cruz. Nas palavras, somos convidados a meditar com profundidade sobre a noite da traição e o dia do julgamento e da condenação de Jesus. Este é propriamente o objetivo deste sermão: meditar sobre o julgamento e a condenação de Jesus no pretório, isto é, no tribunal do procurador romano. Trata-se de um momento oportuno para recordar os fatos, as personagens envolvidas neste grande drama, nossa salvação. Procurando perceber o amor de Deus por cada ser humano, por cada um de nós. Faltava ainda 2 dias para a celebração da Páscoa dos judeus. Os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo reuniram-se no pátio do sumo sacerdote, que se chamava Caifás, e decidiram juntos que prenderiam a Jesus por ardil e o matariam. Contudo, mas durante o tumulto no meio do povo, nessas palavras que podemos ler no Evangelho de São João, fica bastante claro que o chefe dos sacerdotes, dos anciãos do povo e o sumo sacerdote Caifás estavam decididos a condenar Jesus. E não via qualquer necessidade de um julgamento, no qual o réu pudesse se defender. O mesmo já era dado previamente pelos seus juízes. Na verdade, mais do que isso, a maneira indicada para prendê-lo por meio de um ardil, isto é, de uma estratégia astuta que tem por objetivo enganar ou iludir, pode-se dizer, em outras palavras, de uma armadilha, de uma emboscada ou uma cilada. Foi assim que planejaram prender o mestre. Interessante, mais ainda, nos preparativos para o suposto julgamento, nós podemos contemplar que ocorreu com o Cristo aquilo que muitas vezes outras pessoas no mundo de hoje sofrem: a condenação prévia, sem direito e sem defesa. Quantas vezes os nossos relacionamentos e nas nossas convivências social somos rápidos para condenar o outro e sem sequer escutá-lo, ou ainda sem sequer procurar entender o que se passa realmente com ele. Infelizmente, os chefes do sacerdote, dos anciãos do povo, que planejavam prender Jesus, tinham uma motivação anterior
alimentava uma profunda inveja e até o ódio por aquele que, segundo o pensava, estavam atraindo para si os judeus, afastando-os dele. Tinha uma opressão de fúria, de prenderem seus postos, suas seguranças. Por isso estavam dispostos até mesmo a matar também Lázaro, que havia ressuscitado dos mortos por Jesus. Por este motivo, um sinal visível da autoridade. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi até o chefe dos sacerdotes e disse: o que me darei se eu entregar Judas, um de seus seguidores, que deveria ser propagador da boa nova, mas que não conseguiu aceitar o tipo proposto por Jesus, que aceita ser perseguido, que aceita sofrer, que quer vencer o mal fazendo o bem, sem usar a força e o poder para impor, sem entrar no jogo de uma luta de classes. 30 moedas de pratas era o preço que a lei fixava ser pago aos senhores pela vida do escravo. Judas receberia então este mesmo valor em troca da vida daquele que veio a este mundo para fazer com prazer a vontade do Pai. Por 30 moedas, vendido como escravo, foi nosso Senhor e Salvador. A mesma ganância de Judas ainda está presente em nossa sociedade. Quantas pessoas se vendem, são vendidas, escravizadas, despidas de toda a sua dignidade, de filhos de Deus. Quanta desigualdade, maldade, quantos Judas. Jesus ainda é vendido em cada um desses nossos irmãos e irmãs. Em verdade eu vos digo, um de vós que come comigo irmãos e irmãs, é evidente que tal afirmação de Jesus causou uma profunda inquietação e tristeza nos corações dos discípulos, a ponto de cada um questionar-lhe: acaso sou eu? A pergunta deles, Jesus responde sem vacilar, com as palavras e com o gesto. Um dos 12 que põe a mão no prato comigo. Estavam ceando. Jesus e seus discípulos. Era o primeiro dia do ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal. Trata-se não de uma mesa comum, mas de uma mesa de ideais comuns que se encontram. Quem participa desta mesa ou entra definitivamente em comunhão com o jeito de ser Messias de Jesus, ou embora coloque a mão no mesmo prato,
e tome a mesma refeição com ele, não conseguiria comungar com seus sonhos, com seus ideais, com o seu projeto de construção do reino de justiça e paz. E essa é a rejeição ao jeito de Jesus que tomou conta do coração de Judas, no qual passa a imperar Satanás. Pedaço de pão e sair imediatamente do banquete, rumo à efetivação das mais cruel traição, já vista na história. Ainda fez Judas Iscariotes, e como lembra João, quando isso aconteceu era noite, porque quando alguém se fecha a comunhão com Jesus, luz do mundo, passa a pertencer ao mundo das trevas, da escuridão. Que o Senhor nos livre deste mal, nos ajude a fazer a escolha fundamental de nossa vida, a direção da comunhão com Ele, procurando nos configurar ao seu jeito de ser, de amar e de pensar. Caminhemos, caros irmãos e irmãs, à luz da fé. Em verdade, te digo que hoje, esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes, me negarás. Após a ceia, Jesus se dirigiu com os seus discípulos para o Monte das Oliveiras. Estava se aproximando o momento no qual Jesus será entregue aos seus inimigos. Jesus se recorda que se aproxima o momento no qual Jesus será entregue aos seus inimigos. Jesus se recorda que se aproxima o momento em que o pastor será ferido e as ovelhas se dispersarão. Mas Pedro não aceita que ele se dispersará do Mestre. Ele está convicto: darei a vida por ti. Mesmo que tivesse de morrer contigo, não te negarei. E todos diziam o mesmo. Irmãos e irmãs, é muito curioso, mas quando há essa resposta dos discípulos, de que não deixarão o Mestre e de que o seguirão até o fim, não deve nos parecer que não se tratava de uma resposta sincera. Parece mesmo que os discípulos tinham boas intenções, queriam ser fiéis a Jesus, mas como nós somos hoje, também eles se apresentaram cheios de fragilidade. Eles tinham o propósito de aceitar, de fazer o bem, mas também tinham seus medos, as suas inseguranças e até as suas dúvidas. E é exatamente dessa ambiguidade humana que Paulo trata na sua carta aos Romanos, quando diz: não faço o bem que quero, mas pratico o mal que não quero. Que o Senhor nos ajude
a reconhecer nossas ambiguidades e nos ajude a superá-las, procurando vencer em nós, pela sua graça, o pecado, seguindo-o de verdade, no sofrimento, para experimentarmos com ele a verdadeira alegria dos filhos de Deus. Está quase chegando a hora de Jesus ser entregue a ele. Então, pede aos seus discípulos que permaneçam onde estão, no Getsemane, e orar. Levou consigo apenas Pedro, Tiago e João, os mesmos que havia levado antes no Monte Tabor, para manifestar-lhe a sua glória na transfiguração. Agora manifestará a eles sua angústia e tristeza, sentimentos humanos do Verbo feito carne frente à proximidade do momento definitivo de sua morte anunciada. Sim, após rezar ao Pai, após fortalecer seu espírito na amizade com o Pai, Jesus, o pastor, se levanta pronto para o sacrifício. Encorajado pela... se ergue e, como cordeiro, vai livremente ao matador. Diz aos discípulos: basta, a hora chegou. Eis que o Filho do Homem é entregue às mãos do... Levantai-vos, vamos, eis que o meu traidor aproxima-se. Pois é preciso que o mundo saiba como e faço como o Pai me ordena. Imediatamente, enquanto Jesus ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Então, trazendo espadas e paus da parte do chefe dos sacerdotes, escribas e anciãos. Então logo chegou, aproximando-se de Jesus, disse: Rabi, e o beijou, e eles lançaram a mão sobre ele e o prenderam. Irmãos e irmãs, segue-se a nossa história de salvação. Jesus é levado ao sinédrio, à presença do sumo sacerdote. Primeiro Anás e depois Caifás, onde todos os chefes dos sacerdotes, os anciãos e dos escribas estavam reunidos. Tratavam-se em Jerusalém o tribunal, o Conselho Supremo, que realizava o julgamento de assuntos criminais e administrativos. Ali, Jesus seria interrogado pela primeira vez. O chefe dos sacerdotes e todos daquele do sinédrio procuravam encontrar um testemunho contra Jesus para matá-lo. Mas nada encontraram, pois muito davam falso testemunho contra ele, e os testemunhos eram incoerentes em si. Insistindo, então o sumo sacerdote, na pergunta dirigida a Jesus,
se ele era o Messias, o Filho do Deus bendito. Ele, depois de se manter um pouco em silêncio, quebra o silêncio e responde: eu sou. E vereis o Filho do Homem sentado à direita e vindo com as nuvens do céu. Caros irmãos e irmãs, nesse instante o sumo sacerdote rasga as suas vestes, dizendo não serem mais necessárias testemunhas, porque todos já tinham ouvido as blasfêmias de que o acusavam. E todos julgaram, então, réu de morte. É evidente, irmãos e irmãs, que o sumo sacerdote e todo o sinédrio só queria encontrar uma desculpa para a condenação de Jesus. Não se tratava ali de um esforço sincero de colher recursos para defendê-lo ou mostrar a sua inocência. As atitudes que se seguem à primeira sentença, cuspir nele, cobrir-lhe o rosto, indicam um profundo ódio por Jesus, que já essas autoridades religiosas. Enquanto dentro do tribunal, Jesus sofria a condenação e os deboches do Conselho Supremo. Pedro, que seguira Jesus de longe, até o interior do pátio do sumo sacerdote, em que ficara sentado junto com os criados e aquecia-se ao fogo do lado de fora. Pois no pátio é perguntado 3 vezes se era do grupo dos discípulos de Jesus. E antes que o galo cantasse 2 vezes, conforme Jesus tinha previsto, ele negou por 3 vezes ser membro do grupo dos seus discípulos. Não conheço esse homem de quem falais. E após ouvir o galo cantar, se recordou das palavras de seu mestre e começou a chorar. Após tais acontecimentos, de Caifás conduziram Jesus ao pretório. Logo de manhã, os sacerdotes fizeram um conselho com os anciãos e escribas e todo o sinédrio. E prendendo Jesus pelas mãos, levaram e entregaram a Pilatos. Pilatos era o governador da província da Judéia, nomeado pelo imperador romano Tibério César. Ele interrogou Jesus se ele era o rei dos judeus, ao que ele respondeu: tu o dizes. E os chefes do sacerdote diante de Pilatos acusavam Jesus de muitas coisas, de sorte que Pilatos o interrogou de novo, salientando as quantas coisas das quais ele estava sendo acusado. Mas, como Jesus nada mais respondeu, ele ficou bastante impressionado com a sua atitude. No diálogo entre Jesus e Pilatos, destacamos o segundo relato do evangelista João, a afirmação no qual Jesus disse a ele: para isto vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Quem é da verdade,
escuta a minha voz. Ao que Pilatos reage perguntando imediatamente: o que é a verdade? Pilatos está diante da verdade e pergunta a ela o que é a verdade. Mas, segundo, continua o Evangelho de João, tendo dito, isso saiu de novo e foi ao encontro dos judeus. E lhes disse que não encontrava nele, em Jesus, nenhum motivo de condenação. Pilatos encontra então uma alternativa intermediária que supostamente o isenta tanto de enfrentar a fúria dos sacerdotes. Se soltasse Jesus por sua conta, quanta da responsabilidade pelo derramamento de seu sangue. Busca a neutralidade, a imparcialidade, se utilizando de um recurso que a lei permitia. Por ocasião da festa da Páscoa, ele poderia lhe soltar um preso que pedisse. Ele apresentou à multidão um criminoso de nome Barrabás, que havia sido preso por homicídio, e Jesus, que sofria as acusações do chefe dos sacerdotes, dos quais ele saiu por inveja, e perguntou a eles se queria que ele soltasse o rei dos judeus. E como o povo era incitado pelo chefe dos sacerdotes, eles foram manipulados e pediram a crucifixão de Jesus e que lhe soltasse Barrabás. E Pilatos, querendo contentar a multidão, agradar o clamor popular, soltou-lhe Barrabás. E depois mandou açoitar Jesus e entregou-o para que fosse crucificado. Pilatos, então, tomou Jesus e mandou flagelar. Ao grito da multidão, crucificam, crucificam, se junta tantas pessoas do nosso tempo, onde Jesus é crucificado. Mais uma vez, quando uma pessoa sofre a violência, porque os seus direitos são violados e vivem na miséria. Quantos milhões morrem de fome, esquecido nas praças públicas e nas ruas das cidades. Jesus sofre quando não existe solidariedade no mundo do trabalho, quando a dignidade e a vida da pessoa não são respeitadas. Sofre e é crucificado quando as decisões políticas irresponsáveis levam milhares de nossos trabalhadores, homens e mulheres, para a rua, desempregados, sem saberem como cuidar, educar e alimentar as suas famílias. Sofre quando milhares de crianças não têm escola, não têm infraestrutura necessária, sem perspectivas de um futuro melhor. Ou são obrigadas a deixar a escola para ajudar os seus pais a ganhar o pão de cada dia. Sofre e é condenado nos esquecidos de nossas cadeias, de nossas instituições, e não lutamos pela sua recuperação.
reintegração, é crucificado a vida e sim as drogas. É crucificado quando não usamos de misericórdia com os nossos irmãos e irmãs, e sim impiedosos no julgamento. Quem é este Jesus que morreu por nós? Que mal ele fez para merecer morrer assim? Não foi ele que ressuscitou o filho da pobre viúva de Naim, já a caminho da sepultura? Não foi ele que ergueu do pó o irmão de Marta e Maria, Lázaro, já mergulhado na podridão da morte? Não foi este o Jesus, o mesmo que curou nas estradas da Samaria e da Galileia os 10 leprosos que clamavam por piedade? Não fora ele que fez caminhar tantos e tantos paralíticos e que devolveu a voz a tantos mudos e a vista a tantos cegos? Não fora ele que alimentou no deserto a multidão faminta? Jesus só amou e não excluiu ninguém. Os evangelhos nos relatam que desde o início da vida de Jesus, ele sempre marcado pelo sinal de rejeição. Não havia lugar em Belém no nascimento. Em sua infância, Herodes, então governador, quis matá-lo, e Jesus teve que fugir com a sua família para o Egito. Desde o início do seu ministério, Jesus encontrou a oposição das autoridades do povo, os fariseus, os sacerdotes e doutores da lei, que a todo momento buscavam um modo de condená-lo à morte. Em Nazaré foi rejeitado pelo povo no meio do qual tinha crescido. E toda essa rejeição culminou no Calvário. Condenados pelas autoridades, com a aprovação do povo ali reunido, abandonado pelos seus discípulos, inocente, morre pelos crimes e pelos pecados de toda a humanidade. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Sim, veio para nós, mas nós os expulsamos de nossas vidas tantas vezes. Após a deliberação final de Pilatos em favor da crucifixão de Jesus, os soldados o levaram ao interior do palácio, que é e convocaram toda a corte. E em seguida vestiram de púrpura e tecendo uma coroa de espinho, lhe puseram e começaram a saudá-lo. Salve o Rei dos Judeus! E batiam na cabeça com um caniço, cuspiram nele, de joelho o adoravam. Depois de caçoar dele, despiram a púrpura e tornaram a vesti-lo com as próprias vestes. E levaram-no para fora para crucificar. Eis Jesus no mar de dor mais terrível. Assim sofre um Deus para deificar os homens, para dar aos mortais
sua imortalidade. Aos humilhados, a glorificação. Fineza de um ser admirável. A tortura no pretório chega ao auge, quando uma coroa de penetrantes espinhos é colocada sobre a sua cabeça. De Jesus. Jorrou sangue na face do mártir divino. Naquele momento, Cristo reparara todo o orgulho humano. A arrogância de tantos que declaram o fim da religião, a morte de Deus. O ateísmo petulante a negar o Criador do universo. As maiores atrocidades acometidas contra a dignidade dos filhos de Deus. Ali no pretório, juntaram-se tantas dores físicas e escânios, mais deprimentes, em que colocaram sobre Jesus. No manto escarlate e na mão um carniço, ajoelhando-se diante dele, diziam caçoando: salve o rei dos judeus. Vestido de púrpura, com uma coroa de espinho, com a carne dilacerada, Jesus é levado a Pilatos. E esse disse aos judeus: eis o homem que verdadeiramente amou, o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas. Eis o homem anunciado por todos os profetas, esperado por todos os justos da primeira aliança. Eis o homem que sofre a salvação, a paz, as delícias de um reino de amor. Hoje, por certo, seria uma multidão de discípulos que iriam protestar ante as autoridades contra tão nefasto crime. Ó sim, Senhor, aqui estão os vossos lado tantas famílias, canteiros floridos de corações, plasmados, segundo o vosso Evangelho, todos dispostos a até com a vida, os altares sacrossantos de sua religião. Aqui se acham os verdadeiros filhos e filhas vossos, pautados no amor, pregado por vós, e que denuncia as injustiças sociais, que estão ao lado dos pobres e desamparados. Aqui se faz presente os jovens, esperança da igreja e da pátria, dispostos a vencer pelo amor os vícios e as imoralidades. Aqui estão as criancinhas, botões em rosas da lindíssima primavera humana, ao vosso lado no pretório, diferente daquela multidão. Estamos nós dispostos a nesses dias refletirmos sobre os mistérios de vossa paixão e morte, até chegarmos à Páscoa, a vossa ressurreição. No tribunal da penitência, queremos, através de um julgamento justo, nos purificar e lá nos guardar vossa misericórdia e o vosso perdão por todos os nossos pecados, assim quando estivermos no vosso pretório, receberemos aquela sentença frutuosa: vinde, benditos, para o reino que está preparado para vós. Que assim seja. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Convido você agora a rezar junto com o Padre esta oração. Jesus, amigo dos homens, viestes à terra e revestistes a nossa carne, para oferecer a vossa solidariedade aos nossos irmãos e irmãs da humanidade inteira. Jesus, manso e humilde de coração, dai-nos o alívio a quanto sofre sob o peso do seu fardo. E, no entanto, a oferta do vosso amor muitas vezes foi rejeitada, mesmo houve quem vos renegasse, quem traísse o compromisso assumido, mas vós nunca deixastes de amá-los, a ponto de abandonar todos os outros para ir à procura deles, com a esperança de os trazer novamente a vós, carregados aos ombros ou reclinados ao peito. Entregamos a vossa infinita vossos filhos, tentados pelos desânimos ou pelo desespero. Concedei-lhe a graça de que procurem refúgio junto a vós e de nunca desampararem na vossa misericórdia. Jesus, vós continuais a amar. Quem recusa o vosso amor é incansável. Procurai em vos atrair e abandonar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, amanhã nós teremos a Santa Missa, às 19h30, e em seguida nós faremos o sermão do encontro de Maria com o seu filho. Se tiver aí a água, o remédio, a fotografia, neste momento o Padre vai abençoar. Abençoai, Senhor Jesus, a água, o alimento, a fotografia, a roupa desses vossos filhos. Tudo isso nós os pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, desça sobre você, sobre a sua família, a sua casa, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Desejo a todos uma boa noite, que Deus abençoe você e abençoe a sua família.